Bom, vamos começar a entrar direto no primeiro capítulo do documento. Uma atenção especial nesse primeiro capítulo, porque é ele que está no edital do concurso de vocês. Tá ok? Então vai dizer o seguinte: a educação é um processo social. Ele começa dizendo isso. É um processo social. Tá? As pessoas se educam e são educadas cotidianamente nas suas relações interpessoais. Veja que ele não está falando de educação escolar. Está falando, a educação é um processo social, as pessoas se educam nas relações. Nas relações. Né? Isso que nós estamos fazendo aqui é um processo educativo. Quando você vai tomar um ônibus, né, e você tem uma convivência ali com as pessoas, isso é um processo educativo. Você está aprendendo coisas. Nós, seres humanos, aprendemos coisas o tempo inteiro e aprendemos nas relações. Né? Na escola de educação infantil, não é uma relação de aula que está posta. Não é isso, uma pessoa falando e todos os bebezinhos, todas as crianças sentadas ouvindo. Né? Como é que se aprende na escola de educação infantil? Nas relações sociais. Na relação criança-criança, vamos falar mais para frente, na relação adulto-criança. Nessa relação de uma criança com a outra, no seu grupinho, na relação da professora com a criança, na relação do ATE com a criança. São nessas interações sociais que a gente vai se educando. Então já está aqui uma boa frase para a tua questão de prova. De pensar que a gente se educa nas relações sociais. Nessas relações sociais, cabe diferentes tipos de organização. Né? Na escola de educação infantil, é organizado de um modo, que nós vamos ver daqui a pouco no documento. Na escola de ensino fundamental, é um outro tipo de organização, mais parecido com isso que nós estamos fazendo aqui. Né? Um fala, os outros escutam, interagem. Na escola de jovens e adultos, que é um outro documento que nós vamos estudar hoje, é outro tipo de relação, de interação. Né? Então é importante conhecer como que é isso na educação infantil, como que é isso no fundamental, como que é isso na EJA. Vocês podem trabalhar numa escola que tem ensino noturno, vão trabalhar com jovens e adultos da EJA. Então, pensar um pouco isso, tá? E aí tem um destaque aqui, ó. A educação é um bem público. Quando falamos de direitos humanos, que muitas vezes é desvirtuado por aí, mas a educação é um direito humano subjetivo. Está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, está na Constituição Federal. A educação é um direito, é um bem público. Então, compete ao serviço público oferecer educação à população gratuita. A educação é um direito de todos. A educação é direito. É um direito de todos. Não é direito para uns, não é direito para quem pode pagar. É um direito de todos. Nós somos, lembra que eu falei para vocês? Nós somos servidores públicos. E estaremos atuando em escolas nas mais diversas realidades da cidade de São Paulo, que é uma cidade complexa. Né? É a maior cidade do Brasil. A mais rica, a mais diversa, a mais complexa. Então precisa entender isso, é um direito de todos. Então você pode, sendo aprovado no concurso, trabalhar numa escola em Moema, que tem uma realidade. Você pode trabalhar numa escola em Guaianazes, que tem outra realidade. Você pode trabalhar numa escola em Santana, na Zona Norte, que tem uma realidade. Mas você pode trabalhar numa escola dentro da mesma Zona Norte, no Jardim Corisco, no Jardim Fontales, que tem uma outra realidade. De todo modo, independente das realidades,
ela precisa ser entendida como direito de todos. Todos. E todos, quem são todos? As crianças, os jovens, os adultos, os idosos, os bebês, né? A educação de jovens e adultos, que nós vamos entrar lá na frente, eu vou falar de educação ao longo da vida. Então, aquela visão de que o adulto que está na escola, que não teve oportunidade de estudar na época considerada própria, né? Mas a educação é um direito de todos ao longo de toda a vida. É direito de qualquer um estudar quando tiver condições, necessidades, desejo de estudar. Tá? E o Estado, quando eu digo Estado, estou dizendo poder público, não o Estado de São Paulo, estou dizendo poder público, o Estado tem o dever constitucional de garantir esse direito à população. Tá? Vamos lá. Os bebês e as crianças, estamos falando de educação infantil, então estamos falando de bebês e de crianças. Estamos falando da faixa etária de 0 a 5 anos, ok? Que é o público-alvo da educação infantil. A creche e pré-escola, SEI e EMEI, tá? Os bebês e as crianças nascem em seus grupos familiares e essa é a primeira instituição a lhes oferecer um modo de viver e de realizar tarefas do cotidiano. Os bebês nascem. Ali ele tem contato com a mãe, o pai, a avó, os irmãos, os parentes. Essa é a primeira instituição que ele tem contato, na qual ele começa a se desenvolver, ok? Ingressando na rede pública, ingressando lá no SEI, ele vai ter a oportunidade de ampliar essas experiências no convívio com outras crianças, com outros bebês, com outras pessoas, no convívio com vocês, convívio diário com vocês. Ele vai ter essa oportunidade de ampliar essas experiências, né? Vindo das diversas experiências, dos diversos espaços privados, que é o espaço da casa, é um espaço privado, né? Os bebês e as crianças encontram-se na escola, e aqui um destaque, o documento vai chamar escola a instituição de vivência da infância, né? E iniciam aí a sua jornada de educação infantil, ampliando e pluralizando as suas experiências. Os bebês e as crianças aprendem, especialmente ao estabelecer interações e brincadeiras. Essa parte é bastante importante. Presta atenção nisso, isso ajuda vocês no concurso, tá? Os bebês e as crianças que se encontram na escola iniciam a jornada de educação infantil fazendo o quê? Ampliando e pluralizando as suas experiências. Guarda essa palavra. Lembra do mapa mental? Experiências é uma palavra importante na educação infantil. Tá? Os bebês e as crianças aprendem. Bebê aprende. Bebê interage. Tá? Especialmente ao estabelecer interações. Guarda essa palavra interações. Ela é importante na educação infantil. E ao realizar as suas brincadeiras. Quem não entende de educação vai dizer, mas fica lá na creche, fica brincando, chupando o dedo, né? Isso aí está aprendendo o quê? Aprende mesmo, mas não é IMEF, que vai aprender a ler, escrever, fazer continha. Não. Ler, escrever, calcular é um tipo de aprendizagem. O que é específico do bebê, gente? O que é específico da criança pequena? É o brincar. E no brincar, os bebês e as crianças estão aprendendo, estão se desenvolvendo. Tá? Então, guarde essas palavras-chave. Experiências, interações, brincadeiras. São palavras importantes. Tá? Por que eu chamei a atenção para vocês no começo, que vocês são educadores e educadoras lá na ação pedagógica de vocês? Educar no SEI, na EMEI, no CEMEI e nas EMEBs
EMEB é a Escola Municipal de Educação Bilíngue para surdos. É uma escola, a rede municipal tem algumas escolas que têm uma característica de educação para crianças surdas. São pouquíssimas, mas tem. Tá bom? E na EMF, então educar, o que é? Oferecer situações e constituir propostas que estejam vinculadas às necessidades autênticas dos bebês e das crianças. O que isso significa dizer? Que eu vou com o meu projeto, com o meu planejamento pronto e falo, vocês vão ter que aprender aquilo que eu estou propondo. E se sair fora do meu script, não está certo. É isso? Não, né? Está dizendo que tem que atender o quê? As necessidades autênticas dos bebês e das crianças. Tem que estar muito atento. Vocês, na função de ATE, vão estar o tempo inteiro observando esses bebês e essas crianças. Às vezes, a professora ou o professor está na sala de aula e consegue observar a escola a partir da sala de aula. O ATE ele consegue observar a escola a partir dos corredores, do pátio, do parque. Ele tem outra visão da escola mais ampliada. O ATE vê coisas na escola, observa coisas na escola que o professor muitas vezes não dá conta de observar. Então vocês, ATEs, estão bastante atentos e atentas às necessidades reais das crianças. Ao observar uma criança se alimentar na hora da refeição, vocês estão descobrindo coisas e podem auxiliar as professoras e a equipe gestora a dar um melhor atendimento àquela criança. A diretora não vai estar lá no pátio acompanhando a refeição. Às vezes sim, às vezes é possível, mas às vezes está envolvida num outro tipo de trabalho, no atendimento a uma família, no serviço burocrático, mexendo com as verbas, mas vocês estarão por lá, e vocês estarão vivenciando esse cotidiano da escola e observando coisas que podem ajudar as crianças nas suas reais necessidades. Então é uma tarefa importantíssima de vocês na escola. Então estar atento às perguntas das crianças, aos gestos, às experiências, como é que elas vão configurando aí as culturas, como é que elas vão interagindo com as outras crianças. Às vezes o ATE consegue observar e notar que uma criança tem algum tipo de deficiência, que precisa de um olhar especial, do atendimento especial. Que às vezes, nós estamos estudando documento de educação infantil, mas vou pegar um exemplo da EMF, daqui a pouco nós vamos entrar no documento do ensino fundamental. Às vezes, na hora do recreio, no pátio, na hora do almoço, na hora do lanche, vocês observam coisas das crianças que na sala de aula o professor, preocupado em ensinar, não deu conta de observar. E essa informação, essa observação de vocês é extremamente importante para que o processo educativo, o processo de aprendizagem de português, matemática, história e geografia aconteça de uma maneira melhor. Então você, de repente, consegue observar que aquela criança tem algum tipo de deficiência que o professor nem deu conta de observar. Então percebe o quão importante é o papel do ATE na escola? Quão importante é vocês estarem atentas às necessidades autênticas dos bebês e das crianças? É importantíssimo o papel do ATE na escola. Então, algumas pessoas aqui já trabalham na escola como ATE contratado ou como agente escolar e às vezes a gente se furta desse papel educativo e se conforma no papel, não, sou eu que abro e fecho o portão e organizo a fila da merenda ou coisa desse tipo. Também isso é importante, mas é importante estar atento às necessidades autênticas das crianças, tá? Lembrando que nós estamos prestando um serviço público e um serviço público de qualidade. Tá? Muitas vezes nós vamos até a UBS, ao hospital público, ou demandamos de algum serviço público que não somos bem atendidos, né?
Às vezes a pessoa que está lá no guichê atende mal, é ríspida, é mal educada, não dá a atenção necessária que você está esperando e necessitando no momento. Mas se a gente se revestir desse espírito de servidor público, eu tenho que atender a população do modo como eu gostaria, como eu quero ser atendido em qualquer serviço público que eu vou frequentar. Nós necessitamos do serviço público diariamente, cotidianamente, né? Para pegar um ônibus, aí ao hospital, aí ao guichê da prefeitura resolver um problema de IPTU lá da minha casa. Então o serviço público está aí, né? Ao precisar do serviço de assistência social ou coisa do tipo. E esse serviço precisa de qualidade, né? Não podemos ter aquela ideia, falsa ideia, de que o serviço público pode ser oferecido de qualquer jeito, porque quem demanda do serviço público? Quem é a população que demanda do serviço público? Nós, né? De um modo geral, todo mundo, todos, mas mais especificamente aquelas pessoas que mais precisam. Porque quem paga o Albert Einstein ou o Sírio-Libanês não usa a UBS, não usa o hospital público. A não ser que eu sofra um acidente na rua, aí a ambulância vai levar primeiro para o hospital público e depois transfere para o Einstein. Mas todos usamos o serviço público. Ele precisa ser de qualidade. O Brasil carece de serviços públicos de qualidade. Vamos avançar. O documento é grande. Para um bebê ou uma criança, ingressar numa escola de educação infantil significa aprender a conviver na esfera pública. O que isso quer dizer? Viver em sociedade. Viver em sociedade. Ele vai sair do mundinho da família, porque muitas vezes a mãe é uma mãe trabalhadora, ok? E que está lá nos seus 4 ou 6 meses de licença gestante. O bebê está tendo essa convivência intensa com a mãe, né? Intensa com a família, mas a mãe precisa voltar ao mercado de trabalho, precisa voltar para a empresa onde trabalha, acabou a licença maternidade. A criança vai sair desse mundinho da família e vai ampliar a sua convivência na esfera pública, com outras crianças de outras famílias, né? Com outras pessoas que não são seus familiares. Por mim tá ok o barulho, né? Não, também tá. Já, se esquentar mais, vocês ligam. A gente pode ir ligando e desligando pode abrir a porta, fica à vontade. Então, não sei se ela segura, né? Tá aberto. É isso, a sala é grande, tem gente que passa frio, que passa calor, tem de tudo. Então vamos um ajudando o outro para que fique agradável para todo mundo, que vocês passarão 7 horas sentados nessa cadeira. Que não é aquela confortável do mapa mental, tá certo? Vamos passar 7 horas sentados aí, estudando. Mas pensem por um lado positivo, né? Vocês estão reservando na agenda corrida de todo mundo, que todo mundo tem uma agenda corrida, um dia só para o estudo. Porque se vocês não estivessem aqui, talvez em casa, os afazeres da casa, os afazeres do trabalho, não deixariam tempo para você estudar. Vocês iam pensar assim, daqui a pouquinho, quando sobrar um tempo, eu vou estudar. Depois que eu lavar a louça, eu vou estudar. Depois que eu cuidar do filho, que eu pôr o filho para dormir, eu vou estudar. Depois que eu limpar a casa, eu vou estudar. Quando eu sair do trabalho, eu vou estudar. E aí depois de trabalhar o dia inteiro, pegar um ônibus cheio, demorar para chegar em casa, em pé ainda, chegar exausto em casa, ninguém tem pique para estudar. Você quer tomar um banho, jantar e descansar, né? Então pensem que, embora sejam sábados cansativos, mas eles vão valer a pena daqui a pouco, porque diferente de vocês, como eu já disse, tem gente que está nessa de quando sobrar tempo, eu vou estudar. E aí não vai estudar, porque não vai sobrar tempo. Porque estudar não está dentro da necessidade mais imediata das pessoas. A necessidade imediata é o ganha-pão, é trabalhar,
é cuidar dos filhos, cuidar da família, cuidar das coisas da casa. Essas são as necessidades mais imediatas. Quem não está aqui hoje vai estudar se sobrar tempo. E não vai sobrar esse tempo. Porque a gente vai acabar priorizando muitas outras coisas. Né? Então, voltando. Pois não. Afinal de contas, não existe tempo em lata. Tempo enlatado. É verdade. Não tem iFood de tempo. Senão vai chamar o tempo e ele vai vir. Você tem que criar o tempo de estudo. Vocês criaram um tempo de estudo. Então, aqui, vários sábados, o dia inteiro, sentados nessa cadeirinha aí. E tendo a oportunidade de um passeio pelos documentos que vão cair no concurso. Né? O que eu priorizei? Como é que eu priorizei essas aulas? Eu trouxe os documentos na sua extensão e nós vamos fazendo a leitura e discussão do documento. Né? Porque uma palavra-chave, esse documento é pedagógico, ele é mais gostoso, daqui a pouco a gente entra no decreto, que é um documento, é lei. Né? Ele é mais chato de estudar. Mas, às vezes, num artigo desse decreto, uma palavra-chave ajuda você a entender o documento. Então, vamos fazer as leituras dos artigos, as leituras do documento, e vou nesse movimento. Faço a leitura e destaco a palavra-chave, destaco aquilo que vocês precisam tentar limpar o óculos para enxergar melhor, sabe? Vamos fazendo esse movimento. Então, aqui, o que eu estou dizendo agora para vocês é: as crianças sairão mais cedo ou mais tarde, ou bebês, ou um pouquinho mais tarde, da esfera privada para a esfera pública, onde passarão a conviver com outras crianças, outras pessoas. Tá? Quem tem filho no SEI sabe bem como que é isso. Acabou a licença maternidade, precisa trabalhar. Às vezes tem a avó que vai cuidar, a tia que vai cuidar, a vizinha que vai cuidar. Às vezes não vai ter ninguém que vai cuidar e vai ter que arrumar vaga na creche, seja na rede pública, na rede parceira, que também é de algum modo pública, ou vai pagar a escolinha do bairro, certo? Estamos falando da escola pública municipal, rede direta e rede indireta, tá? Rede parceira, que é o nome atual agora. E elas vão se reunir com outras crianças, com outros adultos, vão participar de outros universos simbólicos, vão compartilhar a diversidade. Diversidade é uma coisa importante, uma palavra importante. Porque na sua casa, o seu ritmo, a educação que você dá é uma. Né? Na escola pública, a conversa é outra. E por que falar em diversidade é importante? Isso a gente vai retomar no documento da EJA. Mas pensem comigo, não vamos entrar nesse debate aqui, mas eu só vou dar algumas dicas para vocês. O Estado é laico, certo? A escola pública é laica. Não quer dizer que as pessoas que estejam lá não tenham as suas religiosidades. Cada um que está dentro do espaço público, da escola pública, seja as crianças ou os profissionais, tem a tua religião, a tua religiosidade, as suas crenças, aquilo que acredita. E o espaço público é o espaço da diversidade, onde você vai construir perspectiva comum a partir de pontos de vista singulares. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu, enquanto servidor público, da matriz religiosa A, B, C, D e F, não posso, de modo algum, querer que todas as crianças, que todos os servidores daquele espaço sigam aquilo que eu estou dizendo a partir do meu ponto de vista da minha matriz religiosa. Entende? No espaço público, cabe todo mundo. Cabe todo mundo. Tá? Então, cabe a criança da religião A, B, C, D, F e E. E a gente não vai discutir isso na escola. Não vai discriminar a criança A, B, C, D por conta da sua religiosidade. Isso é muito comum na escola. Tá? Que fique claro que isso é muito comum na escola. Mas não deveria ser.
Vou dar um exemplo que parece bem duro para vocês. A gente não vai discutir os documentos étnico-raciais, as diretrizes étnico-raciais hoje. Mas vocês sabem que tem pesquisas que indicam que os bebês, as crianças negras, recebem menos colo que as crianças brancas? É pesquisa acadêmica, científica. Que as meninas negras são as últimas a ser atendidas naquele esquema que as professoras fazem de fazer as trancinhas, de pentear os cabelos das crianças. Percebe? O quanto é importante a gente pensar em diversidade na escola. Estou dando um exemplo, tá? Pegando a questão étnico-racial. Eu poderia pegar o exemplo da religião e tantos outros exemplos. As crianças com deficiência, por exemplo, as crianças deficientes, que é um outro documento que a gente vai entrar daqui a pouco e a gente entra nessa discussão. Por que estou dizendo isso? Nós estamos pensando em serviço público, estamos pensando em diversidade, em acolhimento. O acolhimento é uma palavra-chave para vocês. Acolhimento é a palavra-chave. Você achou absurdo, mas é verdade. O Brasil ainda carrega esse estigma de mais de 300 anos de escravidão. Uma dúvida. Você cita esse exemplo. Uhum. E, por exemplo, vamos fazer assim outro exemplo. Que fala que desse aqui, que, como posso dizer aqui, cadê? É a vivência, né? Tem a vivência e a mistura de experiências, que a criança ela aprende com o outro. Isso. Com a outra criança. Aí entra o ATE, que ele media, ele é o mediador, né? Ali. Agora, no caso, assim, tem uma criança de cor e outra que é branca. Vamos supor assim que acontece algo ali. Como você disse, essa criança de cor, ela ficou de lado e a outra não. Então, onde eu quero chegar? Vamos supor que vai gerar um trauma nessa criança, né? Ela vai gravar isso na mente dela, né? É lógico, vai gravar. E ela vai, quando ficar adulta, ela vai levar isso para a vida dela, né? Que ela ficou por último. Então, cabe, além do ATE ver tudo isso, é ele também evitar que essa criança venha a se sequelar, né? De uma atitude. Mas, de uma atitude não, de um comportamento, né, que houve ali. E ainda por cima, cadê que eu vi? É que eu ia perguntar antes, mas depois eu fui acumulando, aí eu... Pergunta que eu já faço um pacote só na resposta. É tipo aquelas perguntas da Folha, sabe? Vocês estão conhecendo. Aí eu até coloquei aqui, né, que a criança, através das experiências humanas, aprende com as interações e ao realizar brincadeiras. Mas, ao mesmo tempo, a criança aprende que a vida não é tão brincadeira, né, vamos dizer assim, porque já dentro da escola já existe uma coisa já, né, muito, como posso dizer assim, já muito adulto, uma coisa que... Tá. Universo adulto, tá. Para quem está no fundo e não entendeu a pergunta do colega, e também para ajudar aqui na gravação, ele está perguntando como que o ATE, observando uma situação de racismo na escola, e vamos dar nome às coisas, né? Quando você fala assim, uma criança de cor, essa expressão de cor é uma expressão que tem um cunho de uma herança racista, então vamos dar nomes, os nomes corretos às coisas, uma criança negra e uma criança branca, ou uma criança indígena, né? Vamos dar os nomes. O ATE, que observa uma situação de discriminação racial, de racismo na escola, como que ele pode atuar? Se eu entendi bem, essa é a tua pergunta. A segunda pergunta dele é, bom, as crianças, você disse, né, você disse que nos espaços de educação infantil, o brincar é a essência da aprendizagem. E ele está dizendo, mas a vida não é só brincadeira, né? A vida é mais séria. Vou começar pela segunda parte da sua pergunta. Bom, o que é específico do bebê e da criança? O brincar.
Tá? No brincar se aprende. E se aprende N coisas. N coisas. Vou das mais triviais. Aprende a se relacionar. Aprende na sua relação com o outro, na sua relação com o espaço, na sua relação com os objetos. Aprende a criar hipóteses. O bebê, quando ele está lá chupando o dedo, olhando para a mão dele na fase dos 4, 5 meses de idade, ele está aprendendo uma série de coisas, né? Ele está aprendendo sobre a espacialidade, aquilo que o adolescente vai ficar destrambelhado, esbarrando em tudo, né? Depois, que é uma outra mudança na fase da vida da gente também. Mas o bebê está aprendendo, né? Quando ele está... O que é que as pessoas dizem sobre aqueles móveis, por exemplo, que põem nos berços, as pessoas colocam isso nas casas, né? Tem um lado bom e um lado ruim daquilo, né? A criança está olhando aquilo só sob uma perspectiva, né? Mas você precisa criar outros espaços na escola para que o bebê, que a criança aprenda outras coisas, né? Eu não vou pesar a mão nisso, porque o concurso de vocês é para ATE, não é a outra turma que eu vou dar aula, que é para coordenador pedagógico. Mas como é que você organiza os espaços e os materiais, que está nesse documento, para que proporcione aprendizagens significativas. Então, por exemplo, o que é oferecer para uma criança um brinquedo, e o brinquedo ele tem uma lógica própria, e o que é oferecer para uma criança um material não estruturado. Vou dar um exemplo. O que é oferecer para a criança uma boneca, um carrinho ou uma casinha, e o que é oferecer para a criança potes, papelão, caixas, folhas. O que se faz com carrinho? Brinca de carrinho. O que se faz com uma boneca? Brinca de boneca. O que eu faço com um galho de árvore, com uma folha, com uma caixa de papelão, com um potinho? O que eu faço? Entende? Aprendizar, a brincadeira, como a brincadeira ensina, aprende. E o específico do bebê e da criança é o brincar. A gente não precisa queimar a etapa, sabe? A velha discussão, a gente alfabetiza ou não alfabetiza na EMEI? Não precisa queimar a etapa. A criança terá 9 anos no ensino fundamental, onde os 2 primeiros anos, primeiro e segundo ano do ensino fundamental, são voltados mais especificamente para o processo de alfabetização. O primeiro e segundo ano do ensino fundamental são voltados mais... Antes era até o terceiro, o MEC e a prefeitura está dizendo, bom, alfabetizando no primeiro e segundo ano, a gente garante outras aprendizagens lá na frente, né? Então, a gente precisa queimar etapas. A brincadeira é importante para aprender. A gente aprende muitas coisas na brincadeira. O bebê vai aprender português, matemática, criança... Não, vai aprender relações matemáticas, né? Ao ordenar, ao classificar. Então, se você tem uma série de pedrinhas lá no parque e a criança está fazendo uma fila da menor para a maior, é uma relação matemática de ordenação, né? Matemática trabalha com ordenação, classificação, contagem e por aí vai, né? Geometria. Então, ao separar objetos por... Sei lá, tem várias tampinhas de garrafa lá disponíveis para os bebês e para as crianças brincarem. Ao separar por si só, e aí a questão que eu falei para vocês de observar, quanto observar é importante. Ao separar por si só aquelas tampinhas em cores, as tampinhas vermelhas, as verdes, as amarelas, ele está estabelecendo, sem saber, relações matemáticas de classificação e ordenação. Então, na creche e na pré-escola, no SEI e na EMEI, o brincar ensina. Então, a criança e o bebê está aprendendo. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Em relação à situação de racismo, qual que é o papel de qualquer um de nós diante de uma situação de racismo ou de homofobia ou de machismo? Qual deve ser a nossa atitude? De denunciar, né? E, como você bem disse, de mediar essas relações, né? Como eu disse a vocês têm uma função educativa na escola. Ao observar uma situação desse tipo, o que você poderia fazer?
dialogar com a gestão da escola. Observei situação X acontecendo na escola. Eu entendo que situação X não deva acontecer na escola. Como podemos, nas nossas reuniões pedagógicas, na reunião com o grupo de educadores da escola, refletir sobre isso para que isso não volte a acontecer na escola. Então, eu entendo que pode ser assim, né? Você observou, lembra que eu falei para você? Às vezes o professor está na sala de aula, numa atividade dirigida, e não prestou atenção numa situação que você que está lá na hora da alimentação, na hora do parque, na hora da brincadeira, observou. E aí tem que remeter a tua chefia imediata para que a coordenação pedagógica da escola, a gestão, reúna os profissionais da escola e vamos discutir. Gente, olha, está acontecendo isso aqui na nossa unidade escolar. O que devemos fazer diante disso? Como podemos fazer diferente? Quais discussões vamos promover com as crianças e com as famílias e com as professoras e professores para que isso não aconteça? Mas o certo é educar as famílias, né? Porque a criança que está lá na escola, desde pequenininho, já começa a olhar, sofrer, tomar cara. Isso aí ela só reflete porque ela aprendeu dentro de casa. Sim. Então, o preconceito que vem é da família, o pai e a mãe não passam esse preconceito para a criança, entendeu? Sim, mas a gente precisa pensar qual é a nossa governabilidade diante dessas situações, né? Não tem como você chegar no pai e na mãe e falar, muda de série, muda tua cabeça. Mas o que eu vou dizer para você, tem um documento que eu falei para vocês que nós não vamos estudar hoje, eu estou trabalhando em educação infantil, tá? Falando em educação infantil, são os indicadores de qualidade na educação paulistana. Um dos itens dos indicadores são as relações étnico-raciais na escola. Como é que essas relações são estabelecidas na escola? Como é que a relação com as famílias são estabelecidas pela escola? Então, como é que a escola se relaciona com as famílias? Essa é uma questão importante, né? Como é que a escola se relaciona com a família? Como é que você, enquanto ATE, percebe situações na escola e não se furta de discutir essas questões que vai dizer, meu papel é abrir e fechar o portão, porque foi isso que o diretor mandou fazer. Percebe? Você, enquanto educadora, enquanto educador na escola, ao perceber situações que não estão em acordo com aquilo que deveria ser, e deveria ser a partir não das minhas convicções pessoais, mas não deveria ser a partir do que a legislação manda, né? A partir do meu serviço de atendimento público, na diversidade, na pluralidade. Como é que você faz essa discussão não morrer na tua observação? É questionando, é levando a situação à sua chefia imediata. Tenho observado isso na escola, tenho observado aquilo, isso não é bacana. Como é que podemos dialogar com as famílias a respeito disso? Como é que a gente vai organizar a reunião de pais para que esse tema esteja presente? Né? Não é para dar pito nos pais, falar, teu filho está chamando o outro de gay, teu filho está sendo racista, porque você pessoaliza a coisa, né? E aí, ao invés de você ganhar a família, você perde. Mas como é que eu trago essa discussão no âmbito público para que ela seja refletida por todos que fazem parte daquele contexto da unidade educacional? Vou dar um exemplo prático agora. Estava falando de brinquedos, né? Tem escola que só tem Barbie, por exemplo, certo? A Barbie estabelece um padrão branco, heteronormativo, né? Um padrão de corpo. Tem bonecas negras nas escolas? A maioria tem, mas nem todas têm, certo? Você até observou que se tem ou não tem boneca negra na escola? Dê um toque para o seu diretor, olha, como é que a gente discute diversidade na escola se as crianças só têm a oportunidade de brincar com bonecas brancas? Percebe que no brincar se aprende?
Tem brincadeira de menino e brincadeira de menina? Não deveria ter, porque brincadeira é brincadeira. Mas, de modo geral, tem brincadeira de menino e brincadeira de menina. Esses brinquedos são para os meninos e brinquedos são para as meninas. Carrinho é brinquedo de menina? Ou é brinquedo só dos meninos? Quando a minha filha fala que estuda numa escola da rede privada, que tem todo um discurso, enfim. Mas quando na cabeça dela é introjetada que carrinho é brinquedo de menina, eu pergunto para ela, a tua mãe dirige? Carro é coisa só de homem? Quando você fizer 18 anos, você não vai dirigir igual a sua mãe dirige? Então, desde a primeira infância, a gente vai introjetando coisas na cabeça das crianças, às vezes sem perceber. Por isso tem que ter intencionalidade pedagógica, intencionalidade no trabalho educativo de todos os profissionais da escola, para que essas relações de rosa e azul, de carrinho, de boneca, sejam quebradas. E vocês, enquanto educadoras e educadores, estão atentas e atentos a essas questões no cotidiano escolar.